Entrevista. Agora você saberá um pouco mais sobre transtorno bipolar. Em todo o planeta, o transtorno bipolar atinge grande número de pessoas, fazendo com que elas tenham oscilações de humor que podem comprometer a qualidade de suas vidas. Para falar sobre este assunto, estamos recebendo a psicóloga Karina Monteiro, sempre presente na Rádio Vinícola, apresentando temas de interesse dos ouvintes. Bom dia, Karina. Bom dia, Sandro. Bom dia, Caroline. Bom dia, ouvintes. Seja bem-vinda. Você já viu no Jornal da Cidade, Karina? Eu vim há uns 2, 3 anos atrás. Aí você deu uma sumida, né? Dei. Aí você andou aparecendo aí no programa da Neide, né? No Boa Tarde Mulher. Isso, hoje à tarde eu estarei aqui com ela. Ah, sim. E já está aqui, então, chegando para falar desse assunto. Sim. Até nós conversávamos antes, o transtorno bipolar, realmente, eu ainda fiz uma brincadeira com você, né? Acho que todo mundo tem um pouquinho desse transtorno, não é, Karina? Ah, eu acho também, viu? O que a gente pode falar sobre ele? Que ele, né, traz grande prejuízo à vida da pessoa, porque a pessoa geralmente não sabe lidar com ele, né? Que ele oscila, a pessoa oscila de períodos de bom humor excessivo a períodos depressivos. E ele traz grandes percas para as pessoas, tanto afetiva, termina-se casamentos por conta dessa instabilidade de humor e dessas crises que se chama de mania, porque na mania a pessoa chega a vender até casa, né? Ela gasta muito, ou ela faz... É muito característico de quem é dependente químico, usuário ou de álcool ou de drogas, que o usuário tem aquelas fases que ele passa bem, né? Que seria a fase depressiva do transtorno, e a fase que ele usa, que se fala as recaídas. Então, uma doença muito associada ao transtorno bipolar é a dependência ou de álcool ou de drogas. E daí, gente, né, a coisa mais fácil de perceber que tem as pessoas que vendem coisas, ou então, quem é usuário de álcool, a gente conhece inúmeras pessoas que se separaram porque o marido ou até a mulher bebia. Então, traz percas financeiras, percas de emprego, percas afetivas, emocionais, atinge a família, porque quem convive também é muito difícil. Você vê que aquela pessoa está ficando bem, vai ficar muito bem, e depois você sabe que vai passar por um período de depressão, ou aquele período chato que não quer fazer nada, que não quer nem ir trabalhar, nem tomar banho por muitas vezes. Ela vai perdendo autoestima, vai perdendo até o cuidado de coisas básicas no dia a dia. Uhum. Então... E perde-se esse cuidado e as pessoas não entendiam muito isso como uma doença, né? Achavam que era, ai meu Deus, aquela pessoa tá vendendo tudo de novo, agora tá sem querer trabalhar de novo. Achava que era uma coisa da pessoa, mas hoje é reconhecido, né, pela Organização Mundial da Saúde. E desde 2015 o Brasil oferece tratamento gratuito via SUS. Entendi. Que é um tratamento medicamentoso junto com tratamento psicológico e de psiquiatra. Então, se você acha, né, que você tem alguma dessas características ou conhece alguém, porque atinge grande parte da população. A gente diria de cada 100 pessoas, 2 têm. Comprovada. Bastante gente, né? Bastante gente. 2 hoje em dia já tem, de cada 100 que tem que tomar remédio, que faz esse tratamento. Então fica atento, vai no médico, né? A gente sabe que via SUS, primeiro você tem que passar pelo clínico, mas pode até falar que você ouviu aqui na rádio, que está preocupado com o seu parente, com o seu amigo, que deseja uma avaliação psiquiátrica, porque hoje em dia o Brasil paga para isso. Acomete, a princípio, a gente fala adultos jovens, que são as pessoas de 20 anos até uns 30. Mas começou a ter a crise nessa idade, pode esperar que vai ter a crise pelo resto da vida. Então é algo muito grave. Karina, eu sempre tive essa dúvida. A pessoa, ela adquire isso durante a vida dela
com o serviço, com os familiares, com as pessoas à sua volta, os problemas que a vida vem trazendo, ou pode acontecer da pessoa já nascer com isso e desde a infância até a juventude ela passar a ter esses hábitos e mostrar essa aparência de bipolaridade? Isso. Então, pode nascer com a pessoa, que a gente fala que o transtorno bipolar tem uma causa multifatorial. O que é? 50% das pessoas que têm transtorno bipolar, hoje em dia a gente sabe que é uma causa genética. Então, que nasceu com a pessoa. E as outras 50, ou é causa porque teve alguma doença, entre as doenças descobriu que tem uma AIDS, um câncer, e desenvolve o transtorno bipolar, ou uma causa social, que aí a gente pode falar ou de trabalho, ou de uma perca emocional, acabou o namoro na adolescência, não soube lidar, e a gente fala que foi o gatilho para desenvolver o transtorno. Eu fiquei com uma dúvida aqui, que é o seguinte, Karina, você falou a questão da bipolaridade. Isso. Eu acordo cedo de bom humor e à tarde vou dormir de mau humor? Ou eu passo vários dias de bom humor e posteriormente eu passo vários dias de mau humor? Isso, você passa vários dias de bom humor e vários dias de mau humor. Que esse de acordar cedo com humor e à tarde outro, isso não é bipolaridade. Tá? Isso é normal até. Isso é normal. Principalmente entre as mulheres, né? Da vida, né? Vem surgindo e você fica de mau humor. É, isso mesmo. Mas, e quando que a pessoa... como é que se chega ao diagnóstico de bipolaridade? Porque nesses dias que ela tá, vamos chamar de mau humor, né? Com essa situação adversa, como é que faz para não confundir esse sintoma, por exemplo, com a depressão? Então, isso o diagnóstico é um diagnóstico até complicado, porque a princípio, isso que você falou é muito comum, ser confundido com depressão. A pessoa vai saber que é bipolar, geralmente ela foi diagnosticada primeiro com depressão, daí ela passa por uns períodos de euforia, que fala, quando ela tá de muito bom humor e faz... Tá flutuando. Tá flutuando e faz as coisas sem pensar, daí volta no médico com depressão, daí lá pelo segundo, terceiro episódio de depressão, que o médico vai vendo todas as percas que ela teve quando ela tava no período de muito bom humor, que faz as coisas sem pensar, que aí ele vai falar de um transtorno bipolar. Por isso que é importante quem vai no médico conseguir, né, você que está ouvindo, se tem algum conhecido, conseguir relatar até o que ele faz quando ele não está nesse humor depressivo. Entendi. Que aí o diagnóstico já fica mais fácil, porque senão o médico receita só o remédio para depressão, manda para um psicólogo que vai focar na depressão e esquece esse período de euforia. Interessante. Nós estamos conversando com a psicóloga Karina Monteiro, ela sempre presente na Rádio Vinícola, apresentando temas de interesses do ouvinte, e hoje aqui falando sobre transtorno bipolar. Uma vez que é feito o diagnóstico, Karina, como que é feito o tratamento? Ele sempre é medicamentoso, sempre tem ali uma carga de remédio, ou às vezes não? Às vezes não. A princípio tem o tratamento medicamentoso e sempre pede terapia junto. Então é uma pessoa que ela vai ter a terapia, vamos dizer, pelo resto da vida. Porque como os sintomas vão e voltam, né? Então ela tem que ter um psicólogo ali junto, uma terapia junto. E esse tratamento medicamentoso com a terapia, ele vai diminuindo. Ele chega até ao psiquiatra tirar totalmente o medicamento e manter ou na terapia individual ou com o passar do tempo em grupos terapêuticos para o transtorno bipolar. E na terapia, o que é avaliado? Como que o profissional trabalha com esse portador desse transtorno? Trabalha a princípio, né, com o que ele está naquele momento, né? Se ele está apresentando a depressão, a gente vai trabalhar para tirar daquela crise depressiva, ou se está no momento de euforia, né, que é de alegria muito grande, para não deixar meter o pé pelas mãos, assim diríamos aqui,
Para o pessoal entender, para não deixar ter percas na vida, porque as percas, por incrível que pareça, vêm nos momentos que a pessoa está muito alegre, que ela vai fazendo as coisas sem pensar. Quer ganhar o mundo, né? Quer ganhar o mundo. E daí não ouve as pessoas que falam, não faz isso, que você já teve uma perca, você já viu como você ficou depois da perca, mas a pessoa não vai pensando e vai fazendo tudo sem pensar. Karina, você disse que provavelmente a pessoa que tem esse transtorno, ela vai ter que fazer um tratamento a vida toda, seja com remédios ou tratamento psicológico. Isso. Você acha que a pessoa, ela percebendo que ela está com esses sintomas no começo e ela procurar um psicólogo no começo deste transtorno, ela vai precisar ter esse tratamento a vida toda ou ela consegue sarar disso? Então, isso a gente não tem dados concretos, né, estudos científicos sobre isso, mas eu acredito na experiência que a gente tem clínica, que a pessoa que descobre no começo, ela pode ter depois um tratamento paliativo. O que a gente fala? Fez a terapia lá por um período de 2, 3 anos, e depois ela continua num grupo terapêutico, ou continua indo num psicólogo uma vez por mês. De vez em quando. Daí a gente fala pelo resto da vida, mas aí não é aquela coisa... Sempre, né? Sempre, né? Aí a pessoa tem uma liberdade, assim, diríamos, de dirigir a vida dela sem um profissional do lado. E quando é criança? Então, na criança, geralmente o transtorno bipolar não é diagnosticado, mas a gente fala de... a criança que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade provavelmente vai desenvolver o transtorno bipolar na fase adulta. Então, quando a gente pega estudos científicos, as pessoas até comparam o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade com o transtorno bipolar. Mas não necessariamente seu filho ou seu neto que seja diagnosticado com esse transtorno, que hoje em dia toma Ritalina, que a gente sabe que é o único medicamento que os médicos receitam, ele vai desenvolver o transtorno bipolar. Mas você que está aí, que tem algum familiar, alguém próximo que tem esse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, presta atenção, porque é uma das causas, que daí a gente fala até de um transtorno que nasceu também, né? Que vai desenvolver o transtorno bipolar. Interessante, Karina, que antigamente, até pouco tempo atrás, se você ficava uma semana, um mês sem querer trabalhar, a própria família ou os amigos, companheiros de trabalho, já tinham essa pessoa como alguém que não gosta de trabalhar, como um vagabundo, né? E hoje eu acho que com esse avanço da ciência, esse conhecimento que se tem, já se sabe que muitas vezes a pessoa ela não é ociosa, não é? Ela realmente tem um problema de saúde, ela é doente, precisa ser tratada. Isso a gente não fala só de transtorno bipolar, né? Mas a gente fala, família, hoje eu falo que eu falo que é todos os meios de comunicação que a gente tem, rádio, TV, mas a rádio ainda atinge muita gente, né? Eu acho que o nosso dever é trazer isso, até falar, às vezes seu familiar, ou você mesmo tá sem querer trabalhar, vamos prestar atenção, vamos procurar uma ajuda. E talvez pode ser esse transtorno bipolar. Como que eu sei que pode ser? Se eu sou aquela pessoa que quando eu trabalho, se eu tenho que trabalhar das 8 às 5, eu chego no meu trabalho às 7 e eu saio às 6, qualquer emprego que eu entre, vamos dizer assim, chego antes, saio depois, mas daí ou eu enjoo, ou eu brigo com o chefe, algum motivo eu saio. E daí eu passo por um período sem querer saber de trabalho, sem vontade de fazer nada. Então vamos prestar atenção que pode ser o transtorno bipolar também. Ter um próprio equilíbrio, né? Isso. O equilíbrio, eu falo que hoje em dia é uma das coisas mais difíceis que a gente tem. Quando você no começo falou, todo mundo tem um pouquinho, acho que é isso, que acho que todo mundo se identifica um pouquinho. Quando a gente começa um namoro que a gente não sabe medir,
Daí ou a pessoa enjoa e termina, ou a gente tem aquela briga para recomeçar no equilíbrio. Então acho que todo mundo em alguma fase já passou por algo parecido. Então assim, a gente tem que prestar atenção, que pode ser uma fase de adolescente, de adulto mesmo, do primeiro emprego, que não sabe medir o tempo de parar. O equilíbrio, né? Ou se realmente eu tenho isso de fases em fases. Quando eu falei, eu saio de um emprego, fico sem querer fazer nada, de repente eu entro em outro, me afundo, esqueço de família, esqueço da minha vida, de tudo. Também pode ser o transtorno bipolar. E se você tem isso, se você tá afundado, tá no período de euforia que a gente chama, pede ajuda agora, que é mais fácil do que o período depressivo. Acho que nessa euforia a pessoa quer abraçar o mundo, depois ela vê que ela não dá conta, aí né? Aí vem a frustração. Isso, aí ela vai para debaixo da cama, né? Se esconder. Ô, Karina, o nosso tempo já está indo para o final, mas eu acredito que de tudo que você falou, para a gente finalizar, eu acho que é chamar a atenção mesmo para a importância da família. As pessoas que estão próximas a estas pessoas que desenvolvem esse transtorno, elas são de fundamental importância. A família, eu falo que é muito importante em todos os contextos. Tanto nesse transtorno bipolar, porque se você conseguir levar o seu familiar para um tratamento, você também não vai ter os prejuízos, que a família acaba tendo prejuízo porque a família fica muito cansada. E passa a não entender a pessoa. Falar, ele tá indo pro trabalho de novo, vai esquecer da gente, e daqui a um tempo ele vai estar aqui afundado de novo na cama, no sofá. Então, família, vamos lá, vamos conscientizar a pessoa, ou falar, vamos ali no médico, vamos ver. Né? Isso. Paciência, tá junto, e a família também se cuidar para não ficar doente, senão a família acaba desenvolvendo outras doenças para fugir, que são pessoas muito cansativas, né? Interessante, Karina. Obrigado então pela sua participação aqui no Jornal da Cidade. Seja sempre bem-vinda. E já vamos pensar num próximo assunto aí para os próximos dias. Com certeza. Obrigada, Sandra. Obrigada, Caroline. Obrigada, ouvintes.